Olá a todos, olá a todas. É com muita alegria que retomamos os estudos do emprego dos porquês nessa segunda parte. E vamos detalhar agora, dois tipos de porquês. Os porquês juntos, com acento, acento circunflexo, e sem acento. Quando é que utilizamos? Qual o sentido? Para que serve? Vamos a eles. Os objetivos de aprendizagem nós já vivenciamos aqui, já falamos sobre eles. As habilidades da readequação curricular também. Eu vou pular aqui e vou direto ao ponto aqui. Quando usar o porquê junto e sem acento? Então, olha só, o porquê junto e sem acento é uma conjunção de causa. Conjunção, gente, é um conectivo, é uma coisa que liga uma palavra a outra, uma frase a outra, tá certo? E é uma conjunção, é um conectivo de causalidade, ok? Também pode ser de explicação e tem o mesmo valor de pois, já que, visto que, uma vez que ou em razão de. Então eu trago aqui exemplos para vocês. Olha só, 23 de abril é o Dia Nacional do Choro. Choro é um ritmo musical, bastante sofisticado, tal. Então, 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, porque Pixinguinha nasceu nesse dia. Pixinguinha, inclusive, vai ter um filme aí, do Pixinguinha, e o protagonista, quem vai fazer o papel do Pixinguinha até agora, pelo que se noticiou, é o Seu Jorge, Então, olha, 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, porque Pixinguinha nasceu nesse dia? Pois Pixinguinha nasceu nesse dia. Logo, é uma conjunção explicativa. Eu estou explicando por que razão esse dia foi escolhido como Dia Nacional do Choro. A segunda frase diz, porque discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. Visto que, ou já que discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. A outra frase diz, Bruno fez isso porque já estava cansado de tanta humilhação. Aí já é uma relação de causalidade, Ou seja, uma coisa causou a outra. Então, decidiu, a outra frase diz, decidiu pesquisar sobre a singularidade porque tinha muita curiosidade acerca dos buracos negros. Esse porquê é explicativo, tá? Pois tinha muita curiosidade acerca dos buracos negros. Na segunda frase, a gente vai perceber aí que eu tenho dois porquês. Um porquê não está grifado de azul, que é o primeiro. Por que Edna está emburrada? Veja que esse porquê foi separado sem acento. Por que razão? Porque ele está no início de uma frase interrogativa. Não tem erro, gente. Início de frase, interrogativa, é separado sem acento. Final de frase é separado e com acento, tá? Aí eu digo, olha, por que Edna está emburrada? Aí é como se eu mesmo respondesse aí, eu mesmo tivesse a resposta. É porque Fabiana não se despediu dela antes de viajar? Então é uma retórica, Eu estou fazendo uma pergunta e meio que eu já sei a resposta, Então, é porque Fabiana não se despediu dela antes de viajar? Então esse porquê aí tem um caráter também de explicação. A frase seguinte diz, ele desmaiou porque estava sem comer há dias, Aí tem uma relação de causalidade. O cara desmaiou, qual foi o que é que causou isso? Não estava comendo, não estava se alimentando. E é aquele ditado, Saco vazio não para em pé, ok? Aí nós temos aqui, olha, atenção, o porquê junto e sem acento, ele pode ser usado também como termo denotativo de realce. Eu quero fazer um parêntese aqui para explicar o que é denotação e o que é conotação, Linguagem denotativa é a linguagem legítima, é a linguagem própria, real. É quando eu vou no dicionário e procuro saber, por exemplo, o significado da palavra chiclete. Chiclete, se eu for ao dicionário, eu vou identificar que chiclete é goma de mascar. Isto é o sentido real, é o sentido legítimo, é o sentido próprio, é o significado dicionarizado. Agora, se eu digo que minha namorada é um chiclete, esse chiclete aí é a goma de mascar? Não. Esse chiclete tem um sentido de que ela é pegajosa, de que ela fica no meu pé, constantemente. Então, é um sentido metafórico, é um sentido figurado, tá bom? Aí deixa de ser sentido denotativo e passa a ser sentido conotativo,
ok? Eu digo que, por exemplo, Carlos é fogo na roupa. É porque ele pega fogo, realmente? Não. Fogo na roupa é porque ele é virado, ele é danado, ele é irrequieto, ele é desobediente, etc, etc. Então é um sentido metafórico, tá certo? Agora, se eu digo que o fogo queimou toda a lavoura, aí esse fogo é realmente o fogo elemento, né? Que devastou a vegetação, tá bom? Aí é sentido denotativo. Voltando, exemplo aqui, a história fará justiça. Porque, não duvidem, a verdade é sempre soberana. Então esse porquê aí tem um caráter aí de realce. Eu estou realçando uma explicação que eu estou dando aqui de caráter legítimo, sem metáforas, tá? É um sentido denotativo. E aí eu digo nesse exemplo porque não exerce nenhuma função gramatical. Ele apenas é usado para dar ênfase, enfatizar, reforçar, realçar ao que está sendo expresso. Portanto, esse termo poderia ser retirado do enunciado e ele não iria comprometer o sentido da frase, o sentido do texto. Olha só aqui, ó. A história fará justiça. Não duvidem. A verdade é sempre soberana. Tá vendo? O porquê mesmo aí é só para reforçar, para enfatizar. Agora, como substituir esse porquê junto e sem acento? Então, é possível substituir o porquê por expressões como pois, já que, visto que, uma vez que, ou em razão de. Eu já disse tudo isso aqui a vocês e aí a gente vai rever aquelas frases anteriores com essas substituições. 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, pois Pixinguinha nasceu nesse dia. Na outra frase eu digo, já que discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. Na terceira frase eu digo, Bruno fez isso em razão de que já estava cansado de tanta humilhação. A quarta frase diz, decidiu pesquisar sobre a singularidade, visto que tinha muita curiosidade acerca dos buracos negros. A outra frase, a penúltima, diz, por que Edna está emburrada? É em razão de que Fabiana não se despediu dela antes de viajar? E por último, eu tenho aí, olha, ele desmaiou, uma vez que estava sem comer há dias. Agora, gente, eu quero que vocês entendam o porquê junto e com acento. Eu até na aula anterior eu até falei, né, que você poderia substituir por causa, razão ou motivo. Toda vez que você puder substituir essa palavra, essa expressão, por uma dessas três palavras, né, causa, razão ou motivo, vai ser porquê junto e com acento. Eu digo o porquê de você ser tão teimosa, ou seja, qual é a causa, qual é a razão, qual é o motivo, ok? Vamos aqui às anotações. O porquê junto e com acento é um substantivo. Então, ele vai ter, né, via de regra, ele vem precedido de um artigo ou de um artigo indefinido, né, um artigo definido, um numeral, sei lá, um pronome. Então, ou seja, algo que o substantive. Então, eu digo aqui, olha, o governador precisa explicar o porquê de suas ações. Veja que eu tenho um artigo definido aqui, ó, antes da palavra porquê. Então, o governador precisa explicar o porquê de suas ações, ou seja, a causa de suas ações, a razão, o motivo. A outra frase diz, eu procuro um porquê para a minha existência. Então, esse artigo indefinido aí, né? Um porquê para a minha existência. E já que é um substantivo, ele pode também ser usado no plural, ok? São muitos os porquês relacionados à minha atitude, considerada por algumas pessoas desrespeitosa. Então, esses porquês não bastam para você me deixar em paz, ou seja, essas várias explicações, esses vários motivos, essas várias razões, essas várias causas não são suficientes para você me deixar em paz. Então, gente, é muito simples usar o porquê junto e com acento. É só substituir automaticamente aí, né, mentalmente, por causa, motivo ou razão, e que você vai chegar à resposta. Tá? Então, foram as frases, né, que eu substituí anteriormente, são essas aqui.
essas explicações. E aqui eu vou trazer outros exemplos que eu tirei aqui de um trecho de um texto da Clarice Lispector. Olha, ao usar os porquês, podemos manifestar uma dúvida ou uma certeza, isto é, perguntar ou afirmar. A seguir, vamos ler alguns exemplos de frases com os porquês retirados do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e faleceu em 1977. Olha só o que ela diz aqui, ó. Quer dizer, no livro, né? Diz assim: depois na certa escreverei algo alegre. Embora alegre, por quê? Por que é que esse porquê aí é separado e com acento? Porque ele está no fim de frase interrogativa. Simples, sem muito arrudeio. Então, a gente já identifica aí, tá? A frase seguinte diz: por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Não é? Veja, o porquê eu esqueci de sublinhar ali, de grifar de azul, mas esse porquê ele é separado e sem acento porque ele está no início de frase interrogativa. Entende o macete? Final de frase interrogativa é porque separado e com acento. Início de frase interrogativa é porque separado sem acento. Esta é a diferença. Terceira frase. A menina não perguntava por que era sempre castigada. No entanto, mas nem tudo se precisa saber e não saber fazia parte importante de sua vida. A menina não perguntava por que razão era sempre castigada, ou por qual motivo, ou por qual razão. Toda vez que eu puder substituir essa expressão por qual razão, por qual motivo, vai ser porque separado e sem acento. A frase seguinte, pega a personagem principal, a protagonista, que é Macabeia, diz: Macabeia pedir perdão porque sempre se pede. Por quê? Veja que esse Macabeia pedir perdão, está fazendo uma pergunta, e aí diz: porque sempre se pede? Pois sempre se pede, é normal se pedir. Mas depois ela questiona: por que razão? Ela tem que estar sempre pedindo perdão. Aí esse porquê, olha, está no final de uma frase interrogativa, então tem que ser acentuado e separado e com acento. A frase seguinte diz: e adianto um fato, trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Pois tinha vergonha, tá? Toda vez que eu puder substituir por pois, vai ser porque junto e sem acento. A frase seguinte diz: ele acrescentou irritado sem atinar com o porquê de sua súbita irritação e revolta. Ele acrescentou irritado sem atinar, sem perceber, sem notar. Ele estava tão desvairado, tão maluco, tão doido, que ele não atinou, que ele não percebeu com o porquê, com o motivo, com a causa, a razão de sua súbita, repentina irritação e revolta. E a última frase diz: como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Uma visão que vai se dando aos poucos, né? Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os motivos, as causas, as razões. Por isso que os porquês, juntos e com acento, ok? Aí eu trouxe também aqui frases do Machado de Assis no livro Quincas Borba. Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908, ok? Então, quando ele diz aqui, olha, quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinhais por quê? Então, veja que esse porquê ele aí é separado e com acento. Por quê? Porque ele está no final de frase. A frase não é interrogativa, mas tem um ponto. Então, tem que ser acentuado, tá? E separado. Na frase seguinte diz: Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou, e daí tornou atrás ao próprio ato, não é? Então, o modo pelo qual falou, não é? Então, toda vez que eu puder substituir por pelo qual, vai ser desta forma, né? Na frase seguinte, Vossa Senhoria pensa que não via maneira porque olhou, né, para aquela moça que passou ainda agora? Vossa Senhoria pensa que não via maneira porque olhou para aquela moça que passou ainda agora? Não é?
E a outra, ia fazer a encomenda de outra assim, fosse por que preço, ou seja, fosse o preço que fosse, tinha também de presentear a noiva. E por fim diz, mas por que é Rubião? Por que é que Rubião ia deixá-los? Veja que o porquê está separado e sem acento, porque ele está no início de frase interrogativa. Aí você vai dizer, não, professor, a palavra que está no início aí é o mas veja que eu tenho uma vírgula, então eu estou iniciando, né? Então eu conto sempre depois de qualquer pausa, ponto e vírgula, travessão, vírgula, então eu estou iniciando com um porquê, tá? E eu poderia dizer, mas por que razão, ou por qual razão é que Rubião ia deixá-los, tá? Então, gente, é isso, basicamente, né, que a gente precisa internalizar. Eu peço que vocês, na medida do possível, revisitem essas videoaulas, elas são curtas, 15 minutos, né, em média. É preciso revisitar, é preciso visitar e consultar a gramática, né, as regras que lá estão, né, adormecidas, esperando serem acordadas, né, para que vocês consigam e possam, né, utilizá-las no dia a dia de vocês. E sempre, né, sem exceção, conversar com o professor, consultar a professora para tirar as dúvidas, né, que acontecem. Porque um bom texto vai demandar sempre, né, de um conhecimento instrumental, né, da gramática. Você precisa, de fato, ter esse conhecimento. Inclusive para você desconstruir algumas regras e, como diria o Ferreira Goulart, utilizar essa língua, né, ou essa linguagem de forma criativa, né? Errando, mas errando de maneira intencional, de maneira criativa, com conhecimento de causa, tá bom? Então desejo a vocês bons estudos, boas pesquisas e que vocês tenham sucesso nas redações, nas leituras e nas produções de texto. Saúde a todos, se cuidem.